Olá, 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 meus amores. Hoje é um vídeo diferente, vai ter uma zoadinha assim, ó. A titia tá toda trabalhada nas bijuterias indianas. Eu falei pra vocês que eu estava levemente obcecada com a cultura indiana e, de fato, é uma cultura riquíssima, uma civilização de mais de 5.000 anos, com uma cultura muito expressiva, que entende muito de saúde humana até as expressões mais artísticas em suas esculturas, na construção de templos e em suas joias. E como eu não posso comprar joias indianas, porque geralmente são caríssimas, já que são em ouro 22 quilates, geralmente tem um peso bem substancial de ouro, então eu comprei bijuteria. Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a cultura das joias indianas, os ornamentos que uma noiva indiana usa num casamento hindu tradicional. Pelo menos a maioria, lógico que existem regiões diferentes na Índia com suas culturas, e mostrar as minhas comprinhas das bijuterias indianas. E eu fiz uma maquiagem também inspirada nas indianas, já que elas usam bastante o kohl, que é o lápis preto, e gostam de um batom vermelho, né? Eu também gosto. Então, meu amor, pega a sua xícara de chá ou seu copo d'água e vamos desopilar a mente e preparar para uma noite maravilhosa de sono. Então, eu até escrevi no meu caderninho e eu vou estar lendo as minhas notas, entendeu? As notações. A arte das joias, especificamente indianas, vai começar ali quando a civilização surge naquela região do planeta. E a primeira civilização a surgir ali foi a civilização do Indus Valley, há 5.000 anos atrás. Obviamente, existem já pesquisas mostrando que existiam pockets de civilização naquela região que são ainda mais antigos que 5.000 anos. Então, 5.000 anos é o mínimo possível para aquela região em processo civilizatório. Então, como eram as joias na civilização do Vale do Indo, né? As joias eram confeccionadas com materiais orgânicos e também materiais que eram encontrados de forma muito fácil, como ossos, como conchas. Lembrando que para a civilização há 5.000 anos atrás, as conchas eram inclusive moeda de troca. Então, geralmente, as pessoas que moravam nas costas traziam as conchas até para o interior dos países, das civilizações, das regiões, para que trocassem com alimentos e outras coisas. Essas conchas tinham um uso mais religioso, mas também ornamental. Então, assim que começa a cultura da fabricação de ornamentos e de joias em todas as civilizações, tá? Geralmente são ossos, são baseados em penas, como no Brasil, ou peles de animais, ossos de animais, e nas costas, nas regiões litorâneas, nós teremos a questão das conchas. E é lógico que nós vamos evoluir um pouquinho mais na civilização védica, que é justamente a civilização onde vai se estabelecer a religião hindu também, e vai se começar ali na cultura. A cultura vem florescendo com o uso de, digamos assim, da poesia, da prosa. É uma cultura ainda mais evoluída, e durante esse período védico a gente vê também o uso de pedras, miçangas e tinturas para transformar os materiais que iriam confeccionar as joias. Daí nós temos a época do Maurya Gupta, do Império Maurya Gupta,
que é onde nós já temos a confecção das joias no estilo Kundan, as joias com pedras, as joias com enamel, que é a esmaltação, as joias mais complexas, mais com materiais mais preciosos, como o ouro e a prata. Então, a gente tem esse florescimento de uma tradição muito forte, que o ápice de tudo vai ser no período Mughal. O período Mughal é onde você vai ver, assim, a explosão da cultura indiana na questão de arte, na questão de beleza, na questão de ornamentação. Era tudo muito bonito, tudo muito cheio de detalhes. Várias joias desse período Mughal podem ser vistas em museus hoje. Também podem ser vistas em fotos do final do período Mughal. A gente vai ver os Maharajas com as joias deste período, porque justamente na Índia nós temos a tradição de manter joias em família. Então, as pessoas geralmente continuam essas joias, e esse processo vai de filho para filho, e com as noivas sendo presenteadas com joias maravilhosas. Isso faz com que as mulheres indianas tenham uma base de suporte monetário no quesito joias. As matriarcas das famílias têm muito joia. Foi até dito no começo desse ano que uma grande percentagem, se não equivalente à quantidade de ouro que o governo americano tem em Fort Knox, que é, digamos assim, um baú, um cofre do ouro americano, é equivalente à quantidade de ouro que as mulheres indianas têm em casa. Se pegar todas as indianas, pegar todo esse ouro que eles têm e colocar numa caixa, é equivalente ao que tem em Fort Knox. Ou seja, meus amores, é muito ouro, mas vem de geração em geração. Tem o sistema de castas, eles mantêm essas fortunas em família, e eles gostam das joias. Isso é o que eu acho mais interessante. Eles gostam, é parte da cultura deles. Eles gostam de se enfeitar, né? Eu acho que por nós sermos ocidentais e termos a questão da religiosidade cristã, que nos ensina a temperança, a simplicidade, né? A gente não é tão apegado às joias. Vocês podem ver que até os reis e as rainhas ocidentais, principalmente hoje em dia, não usam as joias. Mas hoje em dia você pega uma família como a família Ambani, que se possível, vou colocar algumas fotos, que é a família mais rica da Índia. A senhora Ambani, né, que é a matriarca, ela usa joias assim que são equivalentes ao período Mughal dos Maharajas. Ela usa assim as esmeraldas lindas, diamantes maravilhosos. Então eles gostam, é parte da cultura deles, a questão das joias. Então, quando você não tem dinheiro para joias, eles também estimulam o uso das decorações, os ornamentos que são bijuterias, tá? Então, são feitos com pedras falsas, mas e metais mais baratos, mas são feitos segundo a tradição deles. Inclusive a que eu estou usando. É uma coisa bem tradicional, tá? Então, é tão tradicional que eu vou falar alguns estilos para vocês. Existe o estilo Kundan, que é esse estilo que eu comprei. A maioria das bijuterias que eu comprei são todas nesse estilo Kundan, que é um estilo de pedras filigree dourados e pedras, entendeu? Contas, pérolas ou pedras naturais em formato de contas, tá? Nós temos o estilo Polki. Polki, eu tenho até uma cruz que é moissanita cortada no estilo Polki. Porque o estilo Polki é um estilo tradicional indiano que, ao invés
Eles já usavam os diamantes há muito tempo atrás e ao invés de facetar o diamante como o estilo europeu, eles cortam fatias finas do diamante. Isso faz com que uma quantidade pequena em quilates de diamante sejam usados, mas que ocupam um espaço grande, entendeu? E esse estilo polk foi introduzido nos anos 2000 e alguma coisa pela Stella McCartney na cultura ocidental, fora da cultura indiana. Ela popularizou, ela lançou uma coleção de joias inspirada no estilo polk. Tá? Então, o estilo polk hoje em dia no mundo ocidental ele é bem utilizado. Nós temos o estilo templo. O estilo templo é geralmente metais. Então, geralmente são as peças pesadas em ouro, 22, 24 quilates, que são bem pesadas e são peças em ouro ornamentadas, estilizadas com símbolos das deidades hindus. Então você tem Lakshmi, você tem o pavão, você tem várias coisas assim. É uma coisa bem templo, é a tradição das joias mais religiosa possível. É justamente o estilo templo, tá? Aí nós temos, quem for da Índia e souber falar essas palavras, me perdoe, porque eu vou falar errado. Menakari, ou Menakari, que é esmaltação. É um estilo maravilhoso. Quem conhece a Amandinha, quem viu os meus vídeos, sabe que eu adoro esmaltação. Eu acho a esmaltação, o enamel, uma das coisas mais lindas, porque é bem artístico. E esse estilo Menakari tem muita esmaltação, tá? Tem o estilo Jadal, que são as pedras que elas são colocadas dentro do metal de ouro, tá? Em inglês é channel setting ou bezel setting, que vai ser dentro, ela vai ser como se o ouro tivesse macio e você pressionasse a pedra dentro, embedded, entendeu? Temos o estilo Pachishkan, que são pedras em prata. E temos o estilo Tarakashi, que é no filigree, que é esses detalhes bem ornamentados com o estilo filigree mesmo, que você pode ver como a Índia, a tradição de joias indianas, inspirou o Ocidente. Porque a gente já tem o polk, a gente tem o uso de pérolas e pedras, a gente tem a questão do Menekari no enamel, né, muito forte, vindo além da Grécia, da Itália. Então, inspirou realmente o mundo, né? E, infelizmente, muitas das joias e pedras da Índia acabaram nos tesouros britânicos quando o Império Britânico colonizou aquele país. E, infelizmente, até as pedras mais famosas da coroa britânica vieram justamente da Índia. E por um lado, é triste porque roubaram isso, tiraram isso daquele povo, mas por outro lado, estão conservando, né? Porque a família real não possui de fato essas joias, eles mantêm as joias, né? Seguras. Por exemplo, abrindo um parêntese que não tem nada a ver com a cultura indiana. Vocês sabem que eu sou problemática, eu tenho TDAH, mas é um parêntese bem grande. Uma das casas reais mais belas que já existiu nesse planeta Terra, principalmente na parte ocidental, foi a Casa Imperial Russa. Tinham joias incríveis. Quando os bolcheviques mataram a família imperial russa, as joias foram totalmente desfeitas, desmembradas e hoje sobreviveram pouquíssimas peças. Infelizmente, não respeitaram a arte, destruíram e gastaram dinheiro. Eu nem vou te falar. Eu vou fazer um vídeo falando só do meu ódio dos bolcheviques. O povo vai me odiar, mas eu não gosto dos bolcheviques. Eu sou obrigada a gostar? Não sou, né? Não sou obrigada a gostar dos bolcheviques. Gosto da família imperial russa? Um pouquinho. Eu entendo as dificuldades que eles passaram, entendeu? Então vamos voltando aqui para Índia. Fecha parênteses. Então, eu quero falar para vocês do ritual da noiva. Como eu falei, a cultura das joias é muito importante. E as mulheres recebem várias joias em seu casamento. E até as mulheres que não podem, elas podem comprar a questão de
qualidade inferior, mas que parece, como as bijuterias que a gente fala. Então, existe uma tradição que é chamada Ritual Solar Xingrá, ou os 16 adornos da noiva. Eu achei isso interessante conversar com vocês, por quê? Porque é da cultura. Uma vez eu compartilhei uma foto de uma noiva linda indiana. Linda, ela estava toda emperequetada. Aí ela estava com a argola de nariz, que é bem grande assim, né? Algumas pequenas, outras são grandes. E alguém no story respondeu no direct, disse, ai, que noiva linda, mas essa argola, que presepa essa argola no nariz, que coisa horrível, não sei o que, não sei o que. Gente, quando a gente observa uma cultura diferente, a gente tem que observar assim o nosso bias. O que é o nosso bias? É a nossa própria interpretação devido à nossa cultura que nós nascemos com ela. Então, quando eu observo uma cultura diferente, eu observo como uma coisa sem julgamento. Então eu consigo ver o belo daquilo mesmo que eu não usaria, mas eu acho lindo. Eu quero saber, eu tenho sem julgamento e com alta curiosidade. Então, para mim, eu consigo ver beleza em tudo, em várias culturas, a parte dos rituais violentos ou que envolvem animais ou pessoas, mas no resto eu consigo ver beleza, entendeu? Então vamos agora ver a beleza desses 16 ornamentos das noivas. E tem explicação, para tudo tem explicação, tá? O primeiro é o Mang Tika, o Tika, que é esse aqui, ó, tá vendo? Que eu tô usando na minha testa. Esse aqui é uma corrente, você prende aqui no cabelo. E as noivas, eu vejo muito vídeo de maquiador indiano e elas colocam um pouquinho de cola de cílios nesse aqui para colar na testa. Eu não coloquei não, mas elas colocam. Então o mantika, ele é na testa e ele é colocado em cima do Ajna Chakra e é um símbolo de proteção que as noivas usam. Também elas vão usar esse aqui, vão usar um dot aqui no centro, que é um pontozinho vermelho, geralmente, que também é para a proteção do chakra do terceiro olho, tá? Eu acho lindo. Inclusive, esse ornamento de cabeça tem inspirado vários estilistas. Eu vi no último desfile que teve uma estilista, mulher, não me lembro o nome, de uma marca menor, mas que ela fez o desfile. Eu até compartilhei nos meus stories em Paris e as noivas dela estavam com o cabelinho partido no meio com um cocôzinho, que esse aqui é o cabelo tradicional indiano, e tava com um manga tika, mas não parecia o manga tika tradicional, porque era só um retângulo assim, sabe, uma faixa de strass. E eu vinha até o cocó. Aí eu pensei, o coque, né? Aí eu pensei, nossa, olha a arte indiana inspirando novamente, né? Então eles usam mantika, eles usam outros que vem esse aqui, aí vem correntes aqui, prende aqui e vem aqui, prende aqui em cima. Eles gostam da decoração. Eles amam. Quanto mais enfeitado, melhor. Eu gosto assim também. Então tem o mantika, tem o nath, N-A-T-H, nath. Eu acho que é nath que fala, que é justamente essa argola do nariz. O nath, ele é para simbolizar respeito e também fertilidade e proteção à noiva. Então aquilo ali é uma argola de respeito, que é uma moça que merece respeito e também vai proteger a fertilidade dela. Aí nós temos o Haar, que são os colares choker, esse aqui, e os colares longos. Geralmente a noiva vai usar um colar longo, que eu tenho um exemplo dele aqui, que eu vou mostrar para vocês, e um choker em cima do colar longo. Lembrando que o mais é mais nessa cultura, tá? Temos os jumkas, que são isso aqui, que são os brincos, tá? Existem duas palavras para brincos. Jumkas, que são os sinos, e os chandbalis, que são em formato de lua. Se esse aqui é um chandbali, é uma lua crescente, tá vendo? Esse aqui é um jumka, que são sininhos, olha. Fofíssimo.
Temos também uma coisa chamada Shodha. Shodha são as pulseiras. Vocês já viram as indianas? Elas sempre estão com pulseiras. São várias pulseirinhas juntas. Várias pulseiras finas. Aí umas são de vidro, outras são de acrílico, outras são de metais. E às vezes as pulseiras não são só as pulseirinhas, né? As argolinhas, que eu esqueci o nome em português, mas tem um nome bem específico. Mas essas argolinhas, os braceletes, não são só eles, né? Mas eles também colocam no próprio bracelete, colocam um sino para fazer zoada. Porque bracelete, quem já usou bracelete na minha época, gente, quando eu era adolescente, estava uma moda bracelete, vários braceletes, né? Stack de bracelete, bem fininho. Aí a gente andava e ele fazia zoada. Porque vem da Índia. E eles lá não só já fazem zoada naturalmente por ser vários braceletes na mão juntos, eles adicionam esses sinos. Por quê? Porque o barulho não é só o bracelete, mas o barulho do bracelete é para trazer saúde para o marido. Então, por isso que as mulheres casadas indianas sempre usam pulseiras, várias pulseirinhas. Elas têm conjuntos de várias cores para combinar com os saris. Eu acho isso muito interessante. Outra coisa é o Half Pull, que é Hathphphol, que é a joia de mão popularizada por quem? Por Jade. Quem não lembra do clone, as joias de mão. Aquelas joias de mão, eu não tenho nenhuma, mas eu acho lindo. E é da cultura indiana, mas também da cultura árabe. Aquelas joias de mão também virou febre no Brasil por um tempo, saiu de moda. Hoje em dia voltou à moda, mas bem delicadinha, né? Eu acho lindo essas coisas. Temos também o Baju Band, que é o bracelete de braço, que é para colocar aqui, tá? Eles geralmente colocam um em cada braço, que é para proteger contra os maus espíritos. E outra coisa que é para proteger contra o olhado, que eles acreditam em olhado lá na Índia, é justamente o lápis preto. É para proteger contra o olhado. Vocês sabiam disso? Por isso que eles usam, eles colocam até em bebê lápis preto no olho para proteger contra o olhado. Quando não colocam no olho, eles pegam o lápis preto e colocam um pontozinho aqui, ó, atrás da orelha, para proteger contra o olhado. Menino babado. Aí nós temos o Kamarband, que é um cinto de também metal, bem às vezes de ouro, para dar forma a cinturar o sari. E nós temos o Payal e o Bichia, que são pulseiras de perna, tá? O Payal é a pulseira de perna, também para fazer suata enquanto você anda, que são as tornozeleiras. E o Bichia é justamente o anel de dedo. Isso mesmo, também eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, quando eu era jovem, tinha anel de dedo, o povo andava, achava o máximo. Hoje em dia está voltando também essa moda. Isso é bem da Índia, tá? As mulheres casadas, denota estado civil, as mulheres casadas usam anéis nos seus dedinhos. Isso mesmo. E por último, nós temos o Mangal Sutra. E o Mangal Sutra é um colar que no final da celebração, é um colar de ouro com pedrinhas pretas, tá? E no final da celebração, o noivo coloca esse Mangal Sutra no pescoço da noiva, que é um colarzinho fininho de ouro com pedrinhas pretas, bem moderninho comparado com tudo. E é justamente para proteger a noiva do mal olhado e dos maus espíritos. Olha que interessante. Pois a gente vai ver uma noiva indiana, a gente pensa que aquilo ali é só costume, não tem representatividade nenhuma. Mas na verdade tem, eu fico passada. Então eu vou mostrar para vocês agora as bijus que eu comprei, tudo na promoção na Amazon. Então o mais caro que eu paguei num desses sets foi $20. E foi nesse aqui, que é um choker, o brinco e o tika, tá? Aí comprei, também vou mostrar pra vocês outra influência da cultura indiana. Vocês já viram aqueles braceletes e colares que são chamados bolo?
BOLO, que eles são geralmente uma pulseirinha de prata, aí aqui tem uma bolinha de prata com silicone dentro, que faz com que você ajuste. Quem já viu? Porque eu tenho um colar e tenho pulseira de prata com isso. Então, quem inventou o bolo foram os indianos. Eles colocam os colares, inclusive os colares tradicionais de ouro, de fato. Eles colocam a closure, a forma de prender o colar é justamente com tecido, tá? Com fibras naturais e que ajustam. Normalmente com essa bolinha. Que povo inteligente, né, gente? Eu fico besta. Aí eu comprei esse que eu não usei ainda, mas esse aqui é um choker, que veio ele e os brincos, tá? Não veio tica, não. Esse aqui eu acho que comprei por $10. Olha que lindo. É um choker de pérolas. Ó. Fica bem preso. Maravilhoso. E os brincos é no estilo junca, ó, que é o sino, tá vendo? Olha que lindo. Agora, o único problema com essas bijuterias é, gente, que o pinozinho, essa parte aqui de cima eu removo, mas o pinozinho, gente, é muito grosso. Pra colocar esse brinco, eu tive que colocar vaselina no buraco da minha orelha, pro brinco entrar. Minha gente, pelo amor de Deus, que negócio grosso. Mas olha, que lindo, não é lindo? E esse estilo aqui, ó, vocês podem ver que é uma resina. Isso aqui é o estilo poke, tá? Que o poke é desse jeito. Eu vou mostrar o primeiro que eu comprei. Esse foi $7. Esse aqui tem a fechadura normal que a gente usa, né? Lobster. Que a gente usa no ocidente. Mas olha que lindo. Os brincos são as juncas. Vou pegar os dois brinquinhos. Ó, esse aqui já é mais fino. O post. E aqui é a tica. E essa tica vem inclusive com as pedrinhas aqui no meio. E é assim que é a tica, ó. Tem um ganchinho que você prende no friso, no cabelo. E você põe assim. Aí agora nós temos esse azul que eu gostei também. Eu gosto muito de choker. É muito difícil achar choker, né? Grande assim. Olha esse com azul, com as pedras azuis. Olha. Também o estilo é kundan, tá? Aí temos o brinco, que é igual esse brinco que eu tô usando, só que é azul. E essa aqui, ó. E lembrando, para quem for colocar corretamente, eu vejo muitas mulheres afro-americanas usando as ticas, tá? Em volta, que elas gostam de decoração, que nem eu. Mas elas colocam a tica bem aqui embaixo, ó. A tica não é pra ficar embaixo. A tica vai ficar, essa parte da tica aqui é pra ficar entrando dentro da partida do cabelo. Que é assim que eu aprendi observando as indianas, tá? Aí tem esse verde lindo, gente. Olha que lindo esse verde. Ó. Aqui também é um choker, mas eu achei lindo, principalmente pra Natal, né? Verde. E pra usar, Amanda, você vai usar isso? Eu só não vou usar o tica, né? Que não é uma coisa que eu uso muito. Mas os brincos, com certeza, eu gosto de coisa grande. E esse aqui é o longo que eu falei pra vocês. Então, eles geralmente colocam o longo por baixo, que também é a mesma forma de prender. Eles colocam o colar longo por baixo. Olha, esse aqui é bem bonito. Aí eu não vou colocar a cara do meu microfone. Eles colocam o longo por baixo e colocam o choker por cima. Aí eu acabei de perder uma pérola. Vou guardar aqui pra ver onde caiu. Aí aqui nós temos os brincos, tá? Ui.
Esses brincos eu achei maravilhosos também. Olha que lindo. Bem grande, do jeito que eu gosto. Eu não sei de onde aquela pérola saiu, mas eu vou descobrir. Então, meus amores, esse foi o vídeo falando um pouquinho sobre a cultura indiana, sobre as joias indianas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de se inscrever no canal. E que Deus e os santos anjos lhe protejam numa noite de sono maravilhosa. E que você acorde amanhã cheio de disposição. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.